J-Curl, como fazer e também como não fazer esse movimento que proporciona aí muita força, muita flexibilidade, mobilidade, integração para suas estruturas e é um excelente exercício para você incluir no seu dia a dia e principalmente no seu planejamento de treino. Então bora lá! Antes de tudo, realizando o movimento sem o peso para entender melhor essa função de flexionar sua coluna à frente, começando pela sua cabeça, começando pela cervical, passando pela flexão da torácica e por fim da lombar até você flexionar o seu quadril, mantendo a sua pelve acima do seu pé, bem na linha e vertical com o seu pé. E aí, para retornar, você faz a extensão da sua coluna do jeito que você desceu. Então, o movimento é de você dobrar sua coluna à frente, vértebra por vértebra, uma por uma, inclinando o seu tronco à frente e para baixo, mantendo os quadríceps, mantendo sua coxa ativa para o joelho ficar estendido, seu quadril em cima do pé. Você leva o seu abdômen em direção à sua coxa e para você retornar, você pressiona bem o pé no chão e faz justamente o movimento contrário. Aí um pouco com peso, você já consegue deixar os seus braços mais relaxados para o chão, solta suas escápulas para fora, deixa suas escápulas abrirem, vai enrolando vértebra por vértebra até você chegar no máximo da sua flexão de coluna e no máximo de flexão de quadril com os joelhos estendidos e acima dos pés. Esse é o movimento do J-Curl. A ideia aqui de se trabalhar com peso é que justamente o peso favorece para que você desça, favorece para que você ganhe essa mobilidade, favorece para que você aumente essa amplitude de movimento e ao mesmo tempo que esse peso te ajuda a descer, ele tem a função de sobrecarga, ou seja, de uma resistência maior para você fazer a extensão para retornar à posição em pé. Então o peso que te ajuda também te sobrecarrega um pouco mais, te dificulta para você subir e retornar. Da onde que vem essa força de retorno para a posição em pé? Para você subir e retornar, você vai ter que fazer bastante força. Na sua panturrilha, a sua posterior de coxa começa a te puxar de volta. Então você força a sua posterior de coxa, o seu glúteo, os extensores da coluna ali, a musculatura da sua coluna vertebral te puxam para trás de volta e você vai reempilhando as vértebras uma em cima da outra para retornar na posição em pé. Bom, e os principais erros que eu observo nas aulas e nos meus atendimentos, quando eu vou passar para o meu aluno, para a minha aluna, eu observo alguns erros comuns, alguns movimentos que precisam ser melhorados, um pouquinho mais de consciência em certas articulações, em certas partes do corpo que podem fazer toda a diferença para você melhorar a eficiência aí do movimento. O erro mais comum que eu observo é a hiperextensão de joelhos. Aí você pode ver na imagem da esquerda que eu estou trazendo esses erros. Essa hiperextensão do joelho que pode ser ocasionada por diversas coisas, desde um encurtamento maior da sua panturrilha e posterior de coxa, pode ser ocasionada justamente para compensar o peso do seu tronco à frente, que é um movimento que a gente não tem o costume de fazer, e isso vai acarretar justamente uma sobrecarga da sua lombar, uma falta de mobilidade para o seu quadril, né? Você bloqueia não só o joelho, mas como o quadril e acarreta a sua lombar. O peso vai sobre a sua lombar, ao invés de trazer justamente para os músculos posteriores do seu corpo esse retorno do movimento. Beleza? Então, desbloqueie os joelhos, deixe o seu quadril sempre acima do seu pé e principalmente na subida. A subida é onde geralmente as pessoas levam o quadril para trás. Outro erro bem comum que eu observo nos movimentos aí dos alunos é o de você deixar a cervical, deixar a sua cabeça em extensão. Então você foi lá, abriu as escápulas para as laterais, fechou o peito,
Desceu vértebra por vértebra e aí começou a descer a sua cervical aí, fica travada para cima. É como se você ficasse olhando para o chão, ao invés de olhar para os seus joelhos, olhar por baixo das suas pernas, entre as suas pernas. Então, esse é o outro movimento que eu observo e que acarreta também uma pressão maior na lombar. Percebe aí uma leve diferença que o movimento da esquerda com a cervical mais ativa, com a cervical sem a flexão, que as costas ficam mais retas, que elas não se curvam de maneira homogênea, elas não se curvam vértebra por vértebra. Acaba que a sobrecarga continua, a sobrecarga fica maior também na sua coluna. Outro erro é você descer relaxado, sem um abdômen ativo, sem o joelho estendido, né? Pensando que o movimento é só de resistência, quando na verdade é para se fazer força mesmo, com a coxa, com o seu abdômen, com a sua posterior de coxa para retornar, com as suas costas para retornar, sempre com o seu abdômen ativo. Se você não soltar os braços, você vai deixar o peso em cima das costas. A ideia é soltar o peso. A ideia não é soltar o peso no chão, né? É deixar a gravidade agir sobre o seu corpo todo. Então, os ombros, as escápulas se enrolam para frente, deixando o peso agir, a gravidade agir sobre o seu ombro, e aí você leva o seu tronco para frente com o seu ombro relaxado. E outro erro comum é realizar o movimento com os dois joelhos se enviesgando, né? Olhando um para o outro, ó. Como você pode ver na imagem, os dois joelhos rodam para dentro, quando na verdade eles têm que estar olhando para frente. Então, aproveita que você está dobrando a sua coluna para baixo, aproveita que você está todo de ponta cabeça aí e olha, observa se os seus joelhos realmente olham para frente ou se eles estão se olhando para dentro, né? Se eles estão rodando para dentro, sempre mantendo os joelhos olhando para frente, junto com os pés. Conhecido o movimento do J-Curl, conhecido os erros comuns, conhecido aí como se realiza o movimento, a dica que eu dou para vocês é de treinar esse movimento, porque cada vez que você realiza, cada repetição que você faz, com peso, sem peso, com um pouco mais de peso, lembrando que não é preciso colocar muita carga aí, eu gosto de trabalhar esse movimento até com 10 quilos no máximo. Cada movimento, cada repetição é uma descoberta diferente, é uma percepção diferente do movimento, é uma sensação, é uma noção do movimento diferente. Então pratiquem esse movimento. De preferência, espacem pelo menos aí em 48 horas a prática, para vocês não exercitarem demais aí a posterior de coxa. E se você ainda tiver bastante dificuldade de levar as mãos para o chão, se não consegue ainda encostar as mãos lá no chão, não tem problema. Peço até que, se vocês quiserem, vou deixar meu Insta aqui, se vocês quiserem gravar os movimentos de vocês realizando e aí mandarem para mim no meu Instagram, eu vou ajudar vocês aí com algumas dicas, com alguns movimentos que podem melhorar a sua prática. E se liga nos próximos vídeos que eu vou passar alguns exercícios, passar alguns movimentos em que vocês possam realizar aí como preparatório para o J-Curl, como melhorar a consciência da mobilidade da sua coluna, do seu quadril, como melhorar a sua consciência da lombopelve, que é essa abertura e esse enrolamento aí da pelve, conversando bem com a lombar. Alguns outros exercícios para você trabalhar a flexibilidade da posterior de coxa, mobilidade de quadril, que é algo que eu vejo e percebo que as pessoas têm muita dificuldade. E é isso aí. Boa prática!